E para os líderes, então, falando de meditação, né, para líderes, qual a importância da meditação para liderar? Já falei um pouco aí, a questão da tomada de decisões é uma questão muito crucial, né, para quem é líder, porque precisa decidir aí os rumos da sua organização. Então, sempre todo mundo, né? Todo mundo, mesmo quem não tem um trabalho de liderança, precisa tomar muitas decisões durante todo o dia, desde as decisões mais banais, que tudo influencia o todo, né, na verdade. Uhum, Mas os líderes tomam decisões que impactam a organização e todas as pessoas que estão envolvidas ali. Então, é muito importante ter uma clareza mental. A meditação pode trazer essa clareza mental. Às vezes a gente fica confuso e essa confusão vem da gente se colocar num lugar de agitação, que é a mente, de estar uhum, identificado, porque a gente se identifica, a gente coloca o nosso sentido de eu, como se eu fosse a voz dentro da cabeça. E esse lugar da mente é um lugar complicado, porque a mente é maravilhosa, né? Não estou aqui para falar mal da mente. A mente é maravilhosa, incrível e trouxe a gente até esse ponto, mas é muito importante a gente ter também um desapego e um lugar de desidentificação onde a gente pode utilizar a mente e não ser usado pela mente, que é o que muitas vezes acontece. uhum, Então, muitas vezes não falta clareza mental, porque fica identificado com a mente, fica num lugar de agitação, fica num lugar de muito julgamento, e aí existe muita confusão. E a meditação pode ajudar, trazendo a gente para esse lugar de simplicidade, né? Porque você uhum, está no momento presente, é você se tornar uma pessoa simples. E você está muito na mente, você se torna muito complexo. A mente é muito complexa. E aí são muitas opções e surge muita dúvida, né? Muita uhum, indecisão. Então, trazer para esse lugar de simplicidade, de verdade, e com certeza também o aspecto da concentração é um aspecto muito fundamental, porque os líderes precisam estar focados, né? E hoje em dia a gente vive com muitas distrações e muitos estímulos, então, muito importante estar focado, ter esse controle da mente que pode ser cultivado por meio de prática, né? E aí uhum. vem o gerenciamento do estresse, porque quem está em posição de liderança muitas vezes sofre com estresse. Tem muitas questões, por exemplo, de equilibrar a vida familiar e profissional, porque também muitas vezes existem muitas demandas, tanto em casa, com marido, mulher, crianças, filhos, né? Como no trabalho, às vezes trabalhando muito, muitas horas, ficando ali em projetos exaustivos. Então, também tem esse aspecto de você poder equilibrar tudo isso, né? Que dicas você deixaria, ou que dicas, ou que meditações os líderes poderiam estar praticando, ou quais experiências eles poderiam estar tendo para ter uma melhor liderança? São duas coisas. Uma delas é o controle da mente e outra é a gestão das emoções. Eu acho que é isso que tem Uhum, que, sendo bem prático, assim, pragmático. Então, para controlar a uhum, sua mente, tu vai ter que praticar concentração. Para praticar concentração, você precisa de um objeto de concentração. E existem muitos objetos de concentração. Mas um objeto de concentração maravilhoso é a respiração, porque ela é não sectária, né? De repente, se eu te falar um mantra, Om Namah Shivaya, Om, aí a pessoa vai, não, mas eu sou cristão, para mim isso aí não faz sentido, isso é coisa do uhum, hinduísmo e tal. E a meditação, a respiração é muito universal, né? Mas tem dois aspectos muito importantes também da respiração, que é ela é uma função vital, a mais vital de todas, que funciona consciente e inconscientemente. Então, quando você começa a tornar consciente essa função, que muitas vezes está inconsciente, você começa a trazer muitas coisas do inconsciente também, começa a se tornar mais consciente, você fica mais para dentro e não externalizado, né? E a uhum. outra coisa é que a respiração ela é um objeto neutro, né? Um objeto neutro no sentido de que não adianta você se concentrar com uma coisa que você adora. É muito bom tu se concentrar com uma coisa que é neutra, que não te provoca nenhum tipo de apego. E a respiração é assim, ninguém quer, preciso inspirar mais, não, quero expirar. Não existe nada. Então, como ela é neutra,
você está fazendo um exercício verdadeiro quando você se concentra com a respiração, porque tudo é uma questão de força de vontade, porque é a vontade que Uhum. move a atenção. Não sei se já perceberam isso, quem está assistindo, você determina, você vai, vou levar a minha atenção no topo da cabeça, na mão direita. O que levou a sua atenção ali? Foi a vontade. Então você pode levar, além da vontade ser arrastada pelos seus desejos, você pode ter ali um direcionamento da vontade por meio da concentração. Então, por exemplo, você observar inspirando e expirando. Só de você fazer isso, tu já está tirando uma boa parte da atenção que estaria no pensamento e trazendo para o momento presente, que é um lugar mais relaxado, onde está toda a paz que você tanto busca, né? E fora isso, você vai treinar essa determinação, né? Esse controle da atenção. Então, isso é uma meditação simples que qualquer um pode fazer. Você pode começar com 1 minuto, botar um timer de 1 minuto e falar: por 1 minuto eu vou observar todas as inspirações e expirações. Você vai perceber que depois de alguns segundos a tendência é que você foi embora, né? Até estudos científicos, um estudo que já tem mais de 10 anos, de 2012, mostrou que a média de atenção, de concentração numa coisa só do ser humano era, naquela época, lá atrás, de 8 segundos, se não me engano. Agora, fiquei na dúvida Uhum. se era 8 ou 6. Mas, enfim, é muito pouquinho. E hoje em dia deve estar menos ainda, depois de tanto tempo, de tantos estímulos, tanta tecnologia. Então, vamos supor 6 segundos. É muito rápido. Se você ficar 1 minuto, poxa, eram 8 Uhum. segundos, é isso mesmo. Se você ficar 1 minuto, era naquela época, né? Deve ser menos já. Então, se ficar 1 minuto já é um exercício muito bom e você está desenvolvendo a sua concentração de uma forma concreta, prática. É isso que é importante de ressaltar, entendeu? Sem filosofias, sem nada. Está fazendo uma coisa concreta. Isso é uma meditação boa. Agora, o outro tipo de meditação é o que a gente chama de vipassana, né? Uma capacidade de estar com o agradável e com o desagradável sem reagir internamente, que é Uhum. uma questão, como eu falei, né, de forma prática, tem o controle do pensamento e o controle, a gestão das emoções, onde há uma questão mais de gestão das emoções, você poder, por exemplo, sentir irritação, sentir tristeza, sentir ansiedade sem ser tomado por aquilo e se tornar aquilo, sem se identificar. Geralmente a gente se identifica, é tomado e se torna aquilo, mas existe uma outra possibilidade, né? Não estou dizendo que é fácil isso, mas Uhum. certamente qualquer pessoa, por meio de prática, de um treinamento, vai conseguir cada vez mais. Você falou da respiração, né, às vezes eu já ouvi isso falar assim: "Ah, eu faço uma inspiração profunda, eu estou meditando". A respiração em si, ela é, uma meditação ou ela é uma preparação para a meditação ou é apenas um momento de relaxamento? Existe uma confusão aí, que é controlar a respiração não é a mesma coisa do que controlar a atenção. A atenção é um objeto mais sutil do que a respiração. Então, muitas vezes, quando existe uma dificuldade de controlar a atenção, uma dificuldade de concentração, a pessoa pode começar controlando a respiração. Na minha opinião, é Hum. como se fosse uma muleta, né? Ou seja, não é Uhum. ruim. A muleta é ótima. Você está deficiente, você precisa daquela muleta para tu caminhar direito. Ela é ótima. Mas tu tem que ficar dependente dela. Então você utiliza aquilo e aquilo te ajuda realmente. Existem os seus próprios benefícios de você controlar a respiração. Existem diversas técnicas de respiração do Hatha Yoga, por exemplo, que ajudam a acalmar o sistema nervoso, ativar o sistema nervoso parasimpático, né? Uhum. E tem os seus próprios benefícios. Mas você, idealmente na meditação, você quer controlar a atenção e não a respiração. Por isso que nesse tipo de meditação que eu estou falando, que é a meditação Anapanasati, que é uma meditação que já está aí há mais de 2.500 anos sendo testada e experimentada e trazendo benefícios concretos para as pessoas, você respira naturalmente, você não controla Uhum. a respiração. Então, se a respiração é profunda, se ela é curta, se ela passa mais pela narina direita, pela esquerda, por ambas ao mesmo tempo, não importa. Você deixa que a respiração seja da forma como ela for.
Você não quer controlar a respiração, você só quer controlar a atenção. Controlar a Uhum. atenção é uma questão de estar consciente. Então você permanece consciente da respiração. Conforme você inspira, você está consciente de que está inspirando, conforme você expira, você está consciente de que está expirando. E além disso, você está consciente da sensação do ar passando e tocando nessa região. Quando você faz isso, você aprofunda a concentração. Você Uhum. exige que você é uma forma de afiar a concentração, você diminuir a área de atenção. Né? Isso foi o Legal. Buda que ensinou lá atrás. Então, às vezes a pessoa fala assim, é porque eu estou meditando, porque eu estou fazendo essa respiração. Tudo bem, sabe? Tudo bem. É uma forma é uma forma indutiva de meditação, na verdade, Uhum. indutiva da concentração. Acho que a respiração ela pode ser preliminar. Dentro do ensinamento do Buda não existe isso. Né? Você não Uhum. controla a respiração. Você só controla a atenção. É samadhi, controle da atenção, da concentração. Não tem nada a ver com o controle da respiração. Mas tem os seus Uhum. próprios benefícios. Eu acho que é muito válido. Mas tem pessoas que têm dificuldade de fechar os olhos durante a prática. E aí, pratica Tem, de olho fechado, pratica de olho aberto, o que que é melhor? tem meditações tipo Zazen que tu pratica com os olhos entreabertos, né? Olhando aqui para baixo. Né? Acho que não é nem questão de melhor ou pior. A questão é que a visão é o seu sentido mais dominante. Ela te dá o maior lastro no momento presente do que todos os sentidos. Né? Então, Uhum. assim, você sabe que você está aqui porque está de olho aberto. No momento que você fecha os olhos, meu amigo, a tendência é que tu vai totalmente para o pensamento. Que tu não está mais aqui. Você vai para outro lugar. Então, quando fechar os olhos é uma forma de você praticar, né? De você dificultar as coisas, de certa forma. Você fechou os olhos é mais difícil de estar presente. Então, tu tem que se concentrar Sim. mais. E também você não se distrai. Você, de olhos abertos, você se distrai muito, porque o sentido da visão é muito dominante. Você está vendo muita coisa, pode acontecer muita coisa, mesmo que não aconteça, você está Uhum. vendo as coisas que estão aqui na mesa, e aí isso te leva a pensar em outras coisas. Então, você é uma forma de você interiorizar. Fechar os olhos é interiorizar, você colocar todos os sentidos para dentro. Né? Dentro do Hatha Yoga, a gente Uhum. fala de Pratyahara, que está dentro daquele contexto do caminho ensinado por Patanjali, né? Do Ashtanga Yoga. Então, é como se fosse para o Patanjali, é isso, existe Pratyahara, e aí a prática da concentração e depois a meditação. Ele divide, né? Que é como se a concentração, ela não é meditação, ela leva à meditação. Né? Então, você poderia dizer, não, vou praticar concentração. Né? Não vou praticar Uhum. meditação, vou praticar concentração. E aí, por meio da prática da concentração, você acessa estados meditativos. Perfeito, muito bom. Excelentes dicas aí para os líderes, para todos nós, né? Não só para quem tem essa função, né? Essa responsabilidade de liderar pessoas, de estar à frente de organizações, né? Mas como líder da sua própria vida, se a gente conseguir tomar um pouco mais de atenção, de consciência do momento presente, mesmo que seja por um segundo, né, Bruno? Já faz uma grande diferença, né?